Cada vez mais lentos são os passos de Jesus naquela longa estrada em Jerusalém. Cansado, ferido, machucado, humilhado, não há palavras que descrevam esse quadro de horror. Naquela rua empoeirada vão as marcas da cruz. Seu sangue escreve a história de um Deus de amor. Não há quem o ajude, muitos fogem, muitos choram. Seu olhar quase se apaga, mas ele segue e não para. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Eu jamais irei compreender sua angústia, seu sofrer. Foi por mim que ele se entregou. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Amém. Agradecendo a mensagem musical. Tá desligado, né? Agora ligou. Vou ser muito breve aqui, 15 minutos para uma reflexão bíblica. Na sequência, a gente vai servir a ceia. Convidar o adicionado na sequência, a gente vai cantar e vamos participar da cerimônia da Santa Ceia propriamente dita. Nós, no primeiro momento, participamos, pela graça de Deus, que privilégio nós tivemos hoje pela manhã, chegarmos nas salas prontas, né? Bacias, toalhas, né? As salas arrumadas. Então, mais uma vez, gratidão ao diaconato pela preparação. E agora, após essa cerimônia do lava-pés, nós estamos aqui para uma outra cerimônia, que é a cerimônia de receber o pão e o cálice. Na época do pastor Paulo e o apóstolo Paulo, né, que podemos dizer claramente que ele foi um pastor nos seus tempos, né?
E eu quero só fazer uma leitura contigo, com você, no texto bíblico que se encontra lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Se você quiser compartilhar, Cláudia, eu te agradeço, que aí depois eu tenho aqui um pensamento da inspiração profética, e eu quero ler na sequência. Mas aqui a minha Bíblia digital está aberta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. O que nós temos aqui em Paulo, nesta carta, melhor dizendo, no capítulo 11? Nós temos aqui uma orientação bíblica, né? E esta orientação bíblica, ao mesmo tempo, Paulo falando sobre esta cerimônia, né, da Santa Ceia. Mas ao mesmo tempo, Paulo ele está repreendendo a igreja. Uma mensagem de repreensão. Olha que coisa, né? Nós como igreja, devemos entender que em vários momentos, tanto Paulo quanto Jesus e outros, nas suas falas, em vários momentos, chamou a atenção da igreja. Uma mensagem talvez impopular, mas necessária para aquela época. E nesse texto aqui, nesse contexto bíblico, existe um versículo que é mal compreendido. É mal compreendido, até mesmo em nosso meio. Esse texto é o texto que se encontra no versículo 27, porque o texto diz assim, nessa narrativa bíblica, Paulo então disse o seguinte: portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, de que forma? De que forma, gente? Será culpado do corpo e do sangue de quem? O que significa essa expressão? O que é ser uma pessoa, o que é ser um indivíduo indigno? Respondeu. Quem disse? Obrigado. Não é merecedor. Não é merecedor. E naquela época, na igreja de Corinto, o que estava acontecendo? Estava acontecendo eu vou colocar aqui uma outra palavra, né? Havia dois grupos, eu vou dizer assim. Havia dois grupos. Um grupo de ricos e um grupo de pobres. E esse texto aqui deixa muito claro que os pobres daquela época que Paulo estava escrevendo, eles eram desprezados pelos ricos. Diante dessa situação, ao participarem da Santa Ceia. E aí Paulo, então, a fim de orientá-los, corrigi-los, disse assim: olha, vocês não são dignos. Vocês não são dignos. Por quê? Aquilo que ela já respondeu. O que é ser uma pessoa? O que é ser um indivíduo? Que ele não é merecedor daquilo. Então Paulo estava dizendo: vocês não merecem a graça de Deus enquanto vocês continuarem assim. Porque a graça é para todos, não importa a classe social, não importa se é pobre, se é rico. Jesus veio morrer por todos. Portanto, e aí Paulo então ajuda a gente a compreender esse texto, quando a gente faz a leitura do quê? Do versículo seguinte, que é o 28. O que diz o versículo 28? O que Paulo diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não estou dando espaço para você dizer assim: você é pobre e não pode participar. Você tem uma cor diferente, você não pode participar. Você veste diferente, você não pode participar. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo assim: faça um autoexame. Avalie a sua consciência a si mesmo. Então na Santa Ceia,
Há 3 verdades na Santa Ceia. E aqui eu finalizo. 3 verdades. A primeira verdade na Santa Ceia, nós devemos olhar para onde? Olhar para onde, gente? Para quê? Para onde? De acordo com o texto? Para nós. Fazer um exame de consciência. Paulo está dizendo, olhe para vocês. Examine a si mesmo. A Santa Ceia não é para a gente ficar olhando para os lados e dizendo, fulano que era para estar aqui, isso aqui. Não, é olhar para si mesmo. Essa é a primeira verdade da Santa Ceia. Olhe para dentro de si e faça um autoexame de consciência para você participar deste momento. A segunda verdade, nós devemos olhar para onde? Para a cruz, para Cristo. Então a gente olha para dentro, e a segunda verdade, a gente olha para trás, não para ver o outro, mas o olhar para trás significa olhar para a cruz, e a gente olha com gratidão, porque primeiro a gente fez uma leitura da nossa situação de pecador, a nossa situação. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu preciso ser uma pessoa mais amorosa, mais perdoadora, menos julgadora. Eu preciso julgar menos, Senhor. Eu preciso criticar menos, Senhor. Senhor, me ajuda. Eu ser uma pessoa. E aí você coloca o que você precisa. E quando você faz isso, por isso que a gente anuncia a Santa Ceia 15 dias antes, né? O pessoal se preparar, o povo se preparar. Aí o que acontece? Aí a gente agora olha para cima, né? E agradece a Ele, a Jesus Cristo, pela graça. E a segunda e a terceira verdade qual que é? No texto do apóstolo Paulo. A gente tem que olhar para frente. Fazer isso em memória de quem? De mim. Até que Ele volte. Então a gente olha para frente. Olha para dentro, olha para trás, para a cruz e olha para frente. Então a gente vai vamos participar da Santa Ceia até quando? Até Jesus voltar. E em cada cerimônia a gente faz essa reflexão como gratidão. Senhor, obrigado. Então esta é uma manhã de gratidão. E agradecendo a Ele, eu quero convidar mais uma vez a você para louvar a Deus em gratidão a Ele, tá bom? Que uma
pra trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro que deu a vida pra salvar. Não mais tristeza, não mais dor, nesse eternal lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Amém? Agora a gente vamos formar um coral, né? Vamos formar um coral, vamos cantar, louvando a Ele, né? O hino já está, tá, né? Certo? É um convite de Deus a todos nós nessa manhã. Senhor, tu nos convidas a ceia celebrar, deixar as nossas vidas e o teu favor ganhar. Por nós provaste a morte e dás o vinho e o pão, que são um simbolismo de fé na redenção. Do céu o pão partido em dores e aflição, por Deus oferecido, nos trouxe a salvação. A taça de amargura tomaste tu, Jesus, mas taça de doçura nos dás em vez de cruz. Senhor, teu sacrifício proveu libertação, nos trouxe vida nova, nos deu a redenção. Ao céu acesso temos por ti, Jesus Senhor. Agora compreendemos o teu eterno amor. Gostaria de abrir aqui em Marcos 14, verso 22, fala assim: "E enquanto comia, tomou Jesus o pão e abençoou e o partiu e lhe deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo." Com toda reverência, vamos orar ao Senhor. Joelhos. Santíssimo amado Deus, que habita nas alturas dos céus, louvado e bendecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, naquela cruz, Senhor Deus, representando o teu corpo ali, foi humilhado, Senhor Deus, foi sacrificado, Senhor Deus. E nós, como participantes, comemos aqui o teu pão, Senhor Deus. Fazemos parte dessa cerimônia e temos a certeza, Senhor Deus, que também recebemos a remissão dos nossos pecados, Senhor.
Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por ter resistido, ter suportado tamanha dor, Senhor. Mas somos mais que vencedores, Senhor Deus, porque acreditamos nesse simbolismo da Santa Ceia, Senhor, que faz remissão, que nos dá a remissão dos nossos pecados, Senhor. Por favor, por isso perdoa os nossos pecados mais uma vez, Senhor Deus, e temos a grande esperança que um dia todo esse simbolismo será realizado lá no céu, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, a gente agora é convidado aqui. É vocês três? Ok. Então pode vir. 4, para contar mais um. Ah, isso mesmo. Vamos receber agora do ancianato, o pão, né? Muito bem. Vocês poderão ficar de pé. Quem realmente está participando dessa cerimônia, o diaconato vai até você, e aí eu te peço, você que está participando da Santa Ceia, você que participou do Lava Pés, por gentileza, fique em pé. Bom, então a minha orientação agora é o seguinte: você vai receber, segura um pouquinho, Cláudio, obrigado. Você vai receber o pão, quem vai servir é o diácono e a diaconisa. Não pegue para o outro, tá bom? Então, ele vai até o corredor, né, dê espaço, tá bom? Então, se você já participou do lava-pés, também você pode participar do pão, da Santa Ceia. Se você não participou do lava-pés, a recomendação é que você não participe neste momento, a não ser que você chegou atrasado, atrasada. Aí nós temos ali o irmão Dermeval, né? A irmã Gilete e a irmã Cida, que poderão te ajudar nesse momento a lavar os pés. Se a gente espera você lavar os pés, se você chegou atrasado e quer participar da Santa Ceia, tá bom? Vamos então receber das mãos do diaconato e vamos cantar, formar um coral e cantar louvar a Deus. Por gentileza, pode servir. Nos acheguemos junto à mesa do Senhor. Esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. Os emblemas que hoje temos simbolizam a redenção. Hoje Deus no sacrifício limpa o mal e traz perdão. Nosso mal e vil pecado trouxe dor e perdição. Mas de Deus o amor profundo nos livrou da escravidão. Ao pensarmos que esta ceia lembra a morte de Jesus, vemos sim a nossa culpa, morto foi por nossa cruz. Tudo enfim de onde triste, nessa cruz desfeita está. Para nós somente existe paz em Deus que durará. Damos graças e louvores, homenagens ao Senhor. Temos fé em sua vida, seu real e eterno amor. Amém. Bem, a gente agradece a Ele, como já dissemos desde o início, né, da nossa fala, é um momento muito especial.
porque a gente come o pão em gratidão a Jesus por tudo que Ele fez por nós. É uma verdade absoluta que nós não merecemos a graça de Deus. É verdade que nós não merecemos a salvação. É verdade que nós não merecemos as bênçãos espirituais. Por outro lado, é verdade que a graça de Deus, ela nos dá esta oportunidade. Então, nós louvamos a Ele e agradecemos a Ele por tudo. Então, vamos comer o pão em gratidão ao nosso Pai, porque Jesus veio a esse mundo para garantir a nossa salvação. Em memória dele, vamos comer. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Às vezes desistir até mesmo da igreja, sabe? Tem coisa que às vezes a gente não concorda, porque a igreja é dirigida por seres humanos. Aqui e acolá a gente se depara com uma decepção, a gente se decepciona com frequência, né? Há várias decepções. Isso tudo é verdade. A gente, às vezes, não tem nem motivação mais para continuar firme na fé. É verdade que a igreja é uma família. A igreja é composta de pessoas imperfeitas, e começando por mim, e você também faz parte dessa imperfeição. Diante das falhas humanas, diante dos desafios, Jesus nos convida para a gente não desistir dele. Não desistir dele. Para a gente continuar firme no lado dele. Então, nesta manhã, nós reafirmamos a nossa entrega por Jesus. Nós declaramos aqui publicamente que nós queremos ficar do lado de Jesus. Ficar ao lado de Jesus. E agora, em gratidão a Ele, mais uma vez, a gente vai participar do cálice, que representa o sangue dele. Então, convido você a ficar em pé, mais uma vez. A gente vai fazer a leitura do texto bíblico. Calma um pouquinho maior, né? Isso. E aí, na sequência, a gente vai fazer uma oração em gratidão também, o cálice, que representa o sangue de Jesus derramado por nós. E assim você vai receber o cálice, tá bom? Nós vamos ler aqui em Marcos 14, 23, 24, que fala assim: A seguir tomou Jesus o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Vamos ajoelhar? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Criador, entendedor da vida, que grande privilégio cada um de nós estamos tendo nesta manhã, de junto participar, Senhor, dessa Santa Ceia, da qual representa o sacrifício que o Senhor fez, derramando o seu sangue precioso por cada um de nós que somos indignos. Nós não somos dignos de nada, mas a sua misericórdia, a sua graça alcançou cada ser humano. E nesta manhã estamos felizes, porque de uma maneira especial o Senhor deu a própria vida, deu o seu sangue precioso para um ser como nós, que não temos um valor tão grande para os seres humanos, mas nós somos muito valiosos para o Senhor, porque somos criatura criada por Ti.
E o Senhor não desiste de nenhum de nós. E por isso nós queremos te pedir, ao tomar esse suco de uva que representa o teu sangue, possamos refletir, sabe, pedindo perdão já dos nossos pecados e também fortalecendo a nossa fé e nos preparando sempre para junto participar da ceia maravilhosa que o Senhor está preparada e já esperando cada um de nós. Amém. Fica conosco, Senhor. Abençoe esse cálice. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Fazendo um levantamento na minha vida, desde o meu nascimento até o dia de hoje, eu já fiz muitas coisas que desagradou a Deus. Confesso para vocês, vou ser muito sincero com vocês nessa manhã. Muitas coisas que já, assim, biblicamente falando, né, eu já entendi que muitas coisas que eu já fiz na minha vida desagradou a Deus. Foi contra o plano dele, contra o desejo dele, o propósito dele. E eu reconheço isso. Só que essa mesma Bíblia que mostra para mim quem eu sou, que eu sou um pecador, essa mesma Bíblia, ela oferece algo maravilhoso para mim. Ela diz para mim que existe um ser chamado Jesus Cristo que pode resolver esse problema. Pode resolver a situação. Então aí quando eu olho para o meu passado, e olho também para o meu presente, e quando eu olho para Jesus, eu consigo enxergar que o meu passado e o meu presente, ele pode ser perdoado. Ele pode ser purificado. Não porque eu sou bom, não porque eu faço algumas coisas que eu acho que agrada a Deus, não, porque Deus é bom. Não porque eu mereço, como Moisés na oração, não porque eu mereço, é porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Então, com isso, eu agradeço a Ele. Falo assim, obrigado, porque o sangue dele tem poder para me perdoar, para me purificar. E assim eu continuo na graça de Jesus. Debaixo do guarda-chuva da graça de Jesus. Então, o suco do qual a gente vai beber aqui, representa o sangue de Jesus. E quando nós bebemos, a gente está reafirmando que nós aceitamos o perdão e a graça dele. Amém. Então esse é o momento que a gente vai cantar mais uma vez, tá bom? E o diaconato vai servir. Obrigado. Vamos cantar então? O sangue de Jesus dá o poder, é teu querer do maligno escapar, terás no seu sangue o poder, há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, há poder sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus.
de Jesus, eu confesso para vocês que por muito tempo eu não compreendia algumas coisas espiritualmente falando, mas a Bíblia foi me ajudando a compreender algumas coisas, dentre elas essa questão do sangue de Jesus, esse poder maravilhoso, né? Por que a gente me ajuda aqui, Moisés? Você que está aqui já. Coloca aqui. Obrigado, viu? E quando a gente participa desse formato coletivo, dá um pouquinho de água para ela, que ela vai ficar um pouquinho mais calma, tá? Mas fala para ela que depois vai dar água para ela, água diferente para ela, né? E ela vai tomar essa água. Então, a ingratidão a Ele, porque Ele morreu na cruz para nos salvar, é que nesse formato coletivo aqui, nesse espírito de gratidão, que a gente vai agora tomar esse cálice em gratidão a Ele. Vamos tomar então? Querido Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, não porque somos bons, nós te louvamos porque somos pecadores perdoados pelo sangue de Jesus. Amém. É verdade, Senhor, que nós precisamos melhorar muitas coisas em nossa vida, em nossa jornada, Senhor. Por outro lado, é uma verdade que nós estamos aqui porque nós queremos receber de Ti, Senhor, forças para a gente avançar. Ó Deus, nesta manhã de sábado, sendo o último sábado desse mês, nós Te louvamos pelas vitórias que já obtivemos até aqui, Senhor. E colocamos tudo que temos e tudo que somos em Tuas mãos e pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. A gente não vai recolher os cálices? Você vai cantar? Ou a gente vai formar um coral? Vai formar um coral? Então, tudo entregarei, é isso? É o último hino? Vamos entregar tudo nas mãos de Deus? Louvando a Ele através agora dessa canção, formando esse coral. Para devolver? Sim, claro. Te darei, resoluto, mais submisso, sempre a Ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a Ti entrego, corpo e
entregando tudo nas mãos de Deus. Porque nem tudo você pode resolver. Você já descobriu isso. Tem muitas coisas que você não vai conseguir. Só vai conseguir com a ajuda dele. E eu disse isso lá no início. Portanto, peça a ele para ajudar você, a você sempre colocar nas mãos dele tudo que você tem, tudo que você pretende ter, principalmente a sua vida. Eu quero orar nesse momento. Nosso grandioso Pai Celestial. Foi uma manhã, Senhor, diferente para nós, porque hoje nós testemunhamos aqui publicamente e nós aceitamos a Jesus como o único Salvador e Senhor da nossa vida. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pai, confessamos, ó Deus, publicamente que só o Senhor é digno de toda honra e todo louvor. Amém. Sendo assim, Senhor, nós pedimos a Tua direção, a Tua ajuda, que possamos continuar firmes ao Teu lado, Senhor. Mesmo diante das diversidades, dos desafios, Senhor, até mesmo do desânimo, falta de fé, confiança, mas que possamos nos aproximarmos de Ti, Senhor, diariamente, buscando a Tua graça, o Teu perdão e a Tua salvação, Senhor. Amém. Portanto, nós te rogamos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Quero aproveitar também e agradecer você que está aí nos assistindo. Muito obrigado, Daniel. Bom, um abraço. Daniel agora vai encerrar já essa transmissão. Obrigado, Daniel. Pode encerrar porque eu tenho uma orientação aqui para a igreja. Quero aproveitar que estamos aqui.